Enquanto aqui no Brasil, a gente começa um dia, como eu falei agora há pouco, né, importante para a nossa história, independentemente do resultado. Nos Estados Unidos, a gente vê o Donald Trump numa rota que segue ascendente no governo dele, né? Ele segue conquistando mais poder. Ele foi tratado de maneira completamente diferente pela invasão do Capitólio, em que ele teve uma participação direta ao incentivar os ataques ao Capitólio, né, que é o Congresso americano. Foi eleito da forma avassaladora que foi, com maioria no Senado, maioria no Congresso, uma Suprema Corte muito alinhada com ele. Como é que você compara a forma como as duas democracias estão lidando com esses episódios liderados por presidentes autocratas de ataques às instituições democráticas, Letícia? Pois existe um grande contraste, e não é por acaso o Brasil vem sendo visto como um contraponto aos Estados Unidos, né? Ainda que analistas apontem críticas pontuais à condução do processo no Brasil, os esforços do nosso país na responsabilização pelos ataques à democracia vêm sendo reconhecidos e saudados internacionalmente. Enquanto isso, aqui, a gente está vendo como a impunidade em relação ao que aconteceu em 2020 agora vem contribuindo para uma aceleração na degradação democrática. E também, né, recentemente a gente teve a revista The Economist com a capa, com o Bolsonaro, dizendo no editorial que o Brasil virou o adulto democrático do Ocidente. É muito emblemático nesse momento. Mas também existe uma grande diferença entre o Bolsonaro e o Trump, né? O Bolsonaro, ele recuou depois de deixar o poder, ele disse que nunca tentou golpe, até chamou de malucos os apoiadores que pediam intervenção militar. Já o Trump, ele fez o oposto. O Trump nunca abandonou a narrativa de fraude eleitoral e, pelo contrário, ele transformou a invasão do Capitólio numa bandeira de campanha, chegando a chamar o 6 de janeiro, aqui, né, que foi o dia da invasão, de Day of Love, né, o dia do amor. E a estratégia do Trump é bastante clara. De um lado, a clemência para todos os aliados, né, foi no primeiro dia de volta ao poder que ele perdoou os quase 1.600 acusados pela invasão, e do outro, ele tem investido em represálias contra todos os que o investigaram por tentar anular ilegalmente o resultado das eleições de 2020, quando ele perdeu para o Biden. E por aqui, então, o Trump ele nem tenta disfarçar que uma das principais bandeiras dele nesse segundo mandato é essa vingança contra o sistema. E como vocês mencionaram, já foram mais de 20 procuradores demitidos ou rebaixados. E vale lembrar que nesse dia, o 6 de janeiro de 2021 aqui, os invasores não só vandalizaram o Congresso americano, como eles também agrediram policiais. Tem registros, inclusive, de manifestantes que arrastaram policiais no chão, até espancaram alguns com varas. Foi bastante violento. E tudo indica que o Trump teria sido condenado por tentar, né, anular o resultado das eleições, incitar os manifestantes do Capitólio, se ele não tivesse sido reeleito. Né, o que aconteceu na época, ainda em 2023, o procurador especial que vinha liderando as investigações, o Jack Smith, ele disse que já tinha provas suficientes para condenar o Trump, só que isso acabou não acontecendo, os processos criminais foram arquivados, porque tem políticas de longa data do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que veta a possibilidade de processar um presidente em exercício. E aí o resultado, o Trump voltou ao poder com a caneta na mão e agora com sede de revanche. Como é que a gente fala no Brasil? Vingança, né? Vingança. Revenge é no Netflix. Tá há muito tempo nos Estados Unidos, a Letícia, hein? Tá denunciando isso. Eu não sei mais. A gente fala revanche. Fala, revanche. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas antes eu queria só dar um oi para quem está nos acompanhando aqui no vertical, na horizontal. Passei um olho aqui nos comentários, tem gente de todos os espectros e diferentes posicionamentos com relação ao julgamento do dia de hoje. Isso é muito bom, a gente vem falando isso aqui, né, Guilherme? A gente quer todos vocês aqui participando da comunidade do Matinal, isso enriquece o programa. Então tem desde gente comemorando aí que hoje o Bolsonaro vai ser julgado, quanto gente falando, então aqui tem, cadê? Andréia, Yara falando grande dia, bom dia, cadeia.
e tem gente questionando, falando aqui a delação do Cid é contraditória, o Lúcio Souza, enfim, tem mais gente aqui, eu não encontrei aqui, a Nini falando, fico passada como querem prender um homem sem dívidas, enfim, então tem posicionamentos diferentes, que bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Letícia, os advogados dos invasores do Capitólio parecem não estar satisfeitos só com essa clemência dada pelo Trump. Por quê? Conta isso aí pra gente. O capítulo mais recente dessa história é que agora os advogados dos invasores querem indenizações judiciais para compensar o que eles consideram uma perseguição injusta aos invasores do Capitólio. Na quinta-feira passada, um dos defensores, ele disse em uma live nas redes sociais que ele tinha se encontrado com altos executivos do Departamento de Justiça americano e apresentado para eles um plano para criar um painel especial para discutir indenizações aos manifestantes. E a cereja do bolo é que o modelo é bem parecido com um painel que foi criado em 2011 para conceder indenizações às vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro. Então, nessa lógica invertida, os invasores agora tentam posar de mártires da democracia, que é uma narrativa semelhante à que a gente tem visto, né? Que Eduardo Bolsonaro, outros apoiadores do ex-presidente, vêm tentando emplacar para inocentar o Bolsonaro com esse discurso que o Brasil também sofre o mesmo, né? A perseguição política, que o judiciário manipulou as eleições e tudo isso que a gente vem acompanhando. Letícia, a Mariana Sanches, correspondente brasileira em Washington, né, que trabalha no UOL, ela publicou essa semana que, citando fontes da Casa Branca, dizendo que a Casa Branca vai acompanhar de perto o julgamento do Bolsonaro no Brasil e até cogitaria sanções em tempo real. Qual é a leitura nos Estados Unidos sobre esse julgamento? Como é que a sociedade americana está vendo a possibilidade do Trump usar o resultado como munição política para atacar ministros do Supremo, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal de outro país? Isso é um tema que eu sei que nos Estados Unidos, como tudo que diz respeito ao exterior, não é um tema que mobiliza o americano médio. O americano médio ele é muito autocentrado nos temas nacionais, mas existe uma camada da população, né, as pessoas mais estudadas, que se preocupam com o noticiário global, que acompanha esses temas. Outros americanos com quem você tem conversado, pessoas que você tem contato, que prestam atenção no noticiário global, que estão vendo o que o Trump está fazendo com o Brasil, como é que isso está sendo recebido por aí? Assim como no Brasil, aqui também a sociedade está muito dividida. Então, dependendo de com quem você conversa, o que você escuta é muito diferente. Em geral, enfim, o público mais à esquerda, mais liberal, pessoas que estudam a democracia, tem saudado o que vem acontecendo, enfim, a iniciativa do Brasil de, né, tentar responsabilizar os responsáveis e criticam o Trump por essas sanções, mas claro que entre os apoiadores do Trump a gente vê um apoio a ele porque é quase descolado dos fatos, né? Eles fazem essa narrativa paralela, que eles chamam dos fatos alternativos, né? Que a gente pode colocar entre aspas, como se a realidade fosse manipulável ou moldável de acordo com o interesse. E vocês sabem, né, o Bolsonaro foi apelidado pela mídia americana já no primeiro governo de Trump dos trópicos, né, e o Trump parece que ele abraçou mesmo esse espelho tropical, como se ele enxergasse no Bolsonaro que poderia ter acontecido com ele próprio. Então, até os termos que ele usa quando ele anunciou as sanções econômicas ao Brasil, falou das caças bruxas ao Bolsonaro, eram os mesmos termos que ele usava para criticar os procuradores no caso dele. Então, parece que defender o Bolsonaro virou uma questão de honra, né? Existe essa retroalimentação entre os movimentos políticos de extrema-direita, mas isso também causa, né, como a gente falava, muita controvérsia por aqui, muita polêmica. E é interessante essas informações que circularam, né, do que poderiam ser as retaliações, um novo capítulo de retaliações ao Brasil. O Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, a gente sabe, eles estão abastecendo as autoridades americanas com relatórios. Eles já falaram que o próximo vai detalhar como cada ministro do Supremo vai votar nessa análise do caso do Bolsonaro, e aí se cogita, entre as hipóteses, né, sanções financeiras a outros ministros, além de Moraes, de Stender, Magnitsky,
e essa punição poderia ser, assim, vem sendo usada como uma moeda de troca, né? O Bolsonaro já falou que outros ministros, o Eduardo Bolsonaro, né, outros ministros poderiam ser poupados se eles pegassem mais leve com o Bolsonaro. Então tem toda uma estratégia de tentar influenciar os resultados com pressão, com chantagem, né, ameaças, e se fala também em punições mais duras para a mulher do Moraes, uma nova leva de retirada de visto, ou também sanções a pessoas que trabalham no entorno do processo, ou com Moraes, como juízes, assessores, delegados, ou outras conversas para suspender algumas das 700 exceções que foram dadas pelo governo Trump na aplicação das tarifas de 50% a produtos importados do Brasil. Então tem uma série de possibilidades circulando, mas tem uma linha bem fina aí entre o que é a pressão política e quanto se aplica essa punição, porque o objetivo, afinal de contas, é tentar garantir um alívio da pena ao Bolsonaro, né, pelo governo Trump atuando, tentando influenciar no resultado, e por enquanto ainda parece que essa pressão, né, americana não teve o impacto esperado. Claro que entre os apoiadores do Trump e do Bolsonaro, o grande sonho seria que essa intervenção do Trump pudesse resultar em uma anistia para que o Bolsonaro pudesse concorrer em 2026, algo que parece improvável. Mas essas sanções, sim, devem vir, e lembrando que é um jogo de tabuleiro, então cada peça que mexe de um lado afeta as outras, interfere nas regras do jogo, mas dependendo do que for mais conveniente para o Trump ou para os apoiadores, né, as sanções também podem ser eventualmente afrouxadas. É quase assim, a gente anuncia uma ameaça, vamos ver o que cola e depois a gente negocia. Então tem bastante coisa para a gente seguir acompanhando.